Uma das melhores coisas sobre a oração é simplesmente que nos conecta com Deus, e uma das coisas que podemos fazer é buscar a Deus, e Ele vai nos mostrar os seus caminhos, porque os caminhos dele são maiores do que os nossos. Muitas vezes pensamos naquilo que Deus quer e tentamos fazer aquilo, não dá certo, e muitas vezes os caminhos dele não são os nossos caminhos, e temos que encontrar o caminho dele. E vemos uma ilustração boa disso na Bíblia. Em Josué capítulo 2, a Bíblia diz que Josué enviou 2 espias especialmente para espiar Jericó. Ele queria saber qual era a situação, então ele enviou alguns espias para aquela terra e nós vemos coisas interessantes sobre isso. Primeiramente, descobrimos que os espias eram apenas 2. Foram apenas 2 espias. Isso é muito importante porque Moisés tinha enviado 12 espias. O que Deus fez com Moisés, o método, foi diferente do método que Deus tinha para Josué. E essa é uma das coisas difíceis para muita gente aprender. Os cristãos veem Deus fazer algo no passado, trabalhando de maneira poderosa, e achamos que é assim que ele vai operar agora. Aí nós pensamos, com Moisés ele mandou enviar 12, agora também tem que ser. Não. Josué entendeu o seguinte, que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos. E ele buscou ao Senhor, e o Senhor deu a ele uma direção, porque a palavra de Deus nunca muda, a verdade de Deus nunca muda, mas os métodos de Deus mudam o tempo inteiro. E se ficarmos agarrados em um método, vamos errar e não ver o que Deus quer fazer. E foi o que descobri que está acontecendo com muita gente. Eles ficam agarrados em uma maneira de fazer as coisas. Eles se acostumam com isso e Deus tem que nos quebrar daquele casulo. Foi o que Deus fez com Josué. Deus mostrou para Josué que havia uma outra forma de fazer as coisas. Mas teve outro detalhe. Outra coisa que Deus fez. Deus enviou aqueles espias para o lugar mais incomum. Enviou para a casa de Raabe, uma prostituta. E olha, eu não acho que é assim que Deus tinha que fazer o plano dele. Mas olha só, os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Ele faz do jeito que ele quer. Então é importante buscar ao Senhor, confiar nele e permitir que ele faça o que ele quer fazer. Se fizermos isso, veremos ele fazendo coisas grandiosas. Olha, o nosso Deus é grandioso, ele pode fazer grandes coisas. Somos finitos e ele é infinito, mas se buscarmos a ele, vamos descobrir que seus caminhos são mais altos do que os nossos e veremos Deus fazer coisas grandiosas. Então hoje, não dependa do seu próprio entendimento, mas faça como Josué e confie no Senhor, e você vai descobrir como ele quer que você faça a vontade dele hoje. Ele vai te guiar aonde ele quer que você esteja, então busque a ele.